Alô, senhor teleouvinte, Telebumba no ar. Telebumba aqui presente com a nossa audiência para mais uma emissão de conteúdos histórico, político, económico, social, ou cultural, ou musical e cenas afins. Esperamos que o senhor teleouvinte já esteja em processo avançado de desconfinamento, que o esqueleto já esteja em ação, derivado ao facto de ter estado 2 meses em processo de acumulação de toxinas, calcário e, sobretudo, colesterol. Pois bem, a vida está a começar a entrar naquilo que os especialistas chamam de nova normalidade, seja lá o que isso for. Agrada-nos tê-lo desse lado, seu teleouvinte. Agarre-se à vida. Precisamos de todos, de cada um e de todos, para enfrentar o tsunami que aí vem. Sim, está aí à porta, a espreitar pelo buraquinho da fechadura, uma hiper mega crise económica. Posto isto, e dado o adiantado da introdução, apraz dizer que hoje iremos entrar num novo tema, a viragem para uma outra era. Neste tema, abordaremos na emissão de hoje as mutações sociopolíticas e o novo modelo económico. O tradicional conceito de Estado-nação foi posto em causa com o advento de problemas transnacionais que contribuíram para questionar o Estado-nação. Num mundo cada vez mais globalizado, surgiram conflitos étnicos que provocam inúmeros refugiados. Muitos dos problemas dos Estados ultrapassam as suas fronteiras. As migrações, a segurança e o ambiente obrigam a políticas de cooperação internacional. A ineficácia das políticas keynesianas face à crise dos anos 70 levou à adoção do neoliberalismo, defensor do Estado mínimo. A globalização da economia teve um impacto profundo. O desenvolvimento das tecnologias de informação e de comunicação, a liberalização das trocas e dos capitais e a expansão das multinacionais criaram uma aldeia global. A terceirização da sociedade e as alterações no mundo do trabalho conduziram à desindustrialização. No mundo global, os sindicatos e a política têm conhecido um desinteresse por parte dos cidadãos. No final do século XX, o desenvolvimento da internet, a massificação dos sistemas digitais e dos meios de comunicação transformaram o modo de viver. O desenvolvimento da biotecnologia permitiu a melhoria da qualidade de vida, mas colocou desafios éticos. No plano cultural e artístico, o fim da modernidade deu lugar ao pós-modernismo. O mundo contemporâneo conheceu um decréscimo da religiosidade e assistiu simultaneamente ao reavivar dos fundamentalismos religiosos. A cultura urbana trouxe novos modelos, sobretudo aos jovens, e difundiu-se à escala global. As sociedades contemporâneas das últimas décadas, na viragem do século XX para o século XXI, ficaram marcadas pelo enorme avanço da tecnologia da informação e dos meios de comunicação que aproximaram as sociedades. Assistiu-se a uma mutação global a nível político, social, económico, cultural e das mentalidades, e a uma crescente homogeneização dos modos de vida e dos padrões culturais. Ao nível das mutações sociopolíticas, a mundialização contribuiu para questionar o papel do Estado-nação. A liberalização do comércio internacional, a livre circulação de pessoas e de capitais contribuíram para que muitas das funções do Estado,
políticas, económicas, financeiras, fiscais e até militares, fossem parcialmente transferidas para outras organizações que estão para além das suas fronteiras. O Estado-nação foi consagrado a partir da Revolução Francesa na Europa do século XIX, com base no princípio da soberania nacional, expressa no artigo 3º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e no princípio das nacionalidades, baseado no direito dos povos de se organizarem em Estado. O Estado-nação, no mundo ocidental, procurou fazer conciliar, num território demarcado por fronteiras, duas entidades. O Estado, entidade política definida geograficamente, e a nação, uma entidade política baseada na unidade cultural ou étnica de um povo. A organização política da Europa e da maior parte do mundo assenta no Estado-nação, cujo governo é reconhecido a nível internacional. No mundo da globalização, esta definição é recorrentemente posta em causa, questionando-se as competências e as funções do Estado-nação e ainda o alcance do seu poder. No século XX, os Estados-nação registam uma expansão planetária, tornando-se o elemento estruturador da ordem política internacional. O desmembramento dos impérios autoritários após a Primeira Guerra Mundial faz multiplicar os Estados-nação no hemisfério norte. Mais tarde, no segundo pós-guerra, o Estado-nação triunfa no hemisfério sul, mercê dos movimentos de descolonização incentivados pela ONU. Nos anos 90, com o desmoronamento da União Soviética e o fim da Guerra Fria, as reivindicações nacionais e nacionalistas voltam a animar a cena política. A Alemanha reunifica-se e muitos são os Estados soberanos que despontam na Europa Oriental e Balcânica, no Cáucaso e na Ásia Central. A crise do Estado-nação deveu-se a um conjunto de fatores, entre eles as disputas étnicas e religiosas e dos separatismos nacionalistas. Por outro lado, o impacto das questões transnacionais. Vários fatores contribuíram para o debate em torno do papel do Estado-nação. Um desses fatores foi o facto das fronteiras não garantirem a imunidade do Estado face à ingerência externa. Tornaram-se mais permeáveis e perderam parte do seu significado, pois muitas decisões políticas e económicas são tomadas por instituições supranacionais, como o FMI, o Banco Mundial ou o Banco Central Europeu. Os Estados tornaram-se dependentes da integração no comércio e na finança mundiais e têm de abrir as suas fronteiras para fazerem parte do mercado global. Os Estados controlam parcialmente os fluxos financeiros que atingiram níveis inimagináveis, revelando uma crescente integração financeira e económica das economias nacionais. A função de regulação económica e legislativa do Estado é confrontada com a existência de grandes empresas multinacionais que ultrapassam o espaço nacional em que estão implementadas e que obrigam à adaptação das suas leis. Por outro lado, a intervenção de cada Estado-nação no cenário internacional é confrontada com a multiplicação de organizações não governamentais, ONGs, e de organizações intergovernamentais, OIGs, reconhecidas pelas Nações Unidas e que gozam de um estatuto que lhes confere o direito de intervir em diversas situações, assumindo funções tradicionalmente atribuídas ao Estado,
o apoio às populações, regulação de setores onde convergem interesses internacionais cada vez mais exigentes na segurança ou no combate à criminalidade. Finalmente, os movimentos populacionais, devido às facilidades de transporte, tornaram-se rápidos e as migrações abalaram o modelo de Estado-nação. Nos Estados-nação coexistem várias comunidades com diferentes raízes, religiões, línguas e tradições, gerando uma nova miscigenação e obrigando à integração das novas gerações. Face a estes novos desafios, o Estado-nação parece enfraquecido nas respostas aos problemas globais. No entanto, continuará a desempenhar um papel fundamental, mantendo as suas funções tradicionais, empenhando-se em garantir a equidade territorial e em corrigir as desigualdades de desenvolvimento. O desafio passa por reorientar a sua ação para os novos domínios que lhes permitam afirmar à escala global, como o ambiente, as energias renováveis, o apoio à formação e ao desenvolvimento científico e a defesa do património. Detenhamo-nos agora na análise de algumas das forças desintegradoras que parecem enfraquecer o Estado-nação, pondo à prova a sua existência, como a explosão das realidades étnicas, as questões transnacionais, as migrações, a segurança e o ambiente. No final do século XX, no mundo mais globalizado, surgiram vários Estados e a consciência étnica exacerbou-se. Em alguns pontos do globo, assistiu-se ao reacender de inúmeros conflitos étnicos com base em questões políticas, territoriais, raciais, religiosas e até culturais. Na Europa, os anos 90 foram marcados por vários conflitos étnicos. Em Espanha, os bascos, através de uma luta armada protagonizada pela ETA, é uma abreviatura de Euskadi Askatasuna, que em basco significa Pátria Basca em Liberdade. Este grupo radical procurou a independência face ao Estado espanhol. Nos últimos anos, assistiu-se a uma pacificação e enveredou-se pela procura de uma solução política. Pero bueno, ¿qué es la ETA precisamente? ¿Usted se acuerda por qué luchan? ¿Cuáles son las reivindicaciones que tienen? ¿Cuáles son los integrantes, por supuesto? ¿Cuándo surgió precisamente? ¿Cuál es su actual situación? Esta es una radiografía de este grupo terrorista de la ETA que sigue teniendo su huella en España. El 18 de julio de 1961 fue el primer atentado de ETA. Un intento frustrado por descarrilar un tren que se dirigía a San Sebastián. A bordo iban veteranos de guerra franquistas. ETA son las siglas de una expresión euskera que traducida al español significa País Vasco y Libertad. En 1959 fue fundada con 4 objetivos: la defensa de la lengua euskara, el etnicismo, el antiespañolismo y la independencia de los territorios que según ellos pertenecen a Euskadi. Con casi 53 años, la organización ha tenido varias escisiones, existiendo 2 grupos al mismo víctima del grupo terrorista. Fue acribillado en un control de carretera. El etarra responsable murió en la persecución posterior al homicidio. ETA cobró venganza y meses después asesinaron a un policía franquista. Algunos ataques de mayor impacto. 19 de junio de 1987. Una autobomba en el estacionamiento de un centro comercial en Barcelona. 21 personas murieron. 45 resultaron heridas. 11 de diciembre de 1987. Estalla una autobomba con 250 kilos de explosivos en la casa cuartel de Zaragoza. 11 muertos. 40 heridos. 21 de junio de 1993. Otro autobomba. Esta vez al paso de una camioneta militar en Madrid. Mueren 6 militares y un civil. 36 personas quedan heridas. 29 de julio de 2009.
65 heridos por una bomba en un cuartel de la Guardia Civil en Burgos. Su financiación. En octubre de 2011, ETA anunció el cese definitivo del fuego y de su actividad terrorista. Las negociaciones para la entrega definitiva de las armas continúan hasta el día de hoy. Y el año pasado, especialistas del tema afirmaron que desde 1978, la agrupación recaudó un estimado de 123 millones de euros tan solo por extorsión, el llamado impuesto revolucionario, que consistía en el chantaje a empresarios para mantenerlos a salvo. Informó Abraham Nava. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México Na y el Irlanda mundo. do Norte, Empieza ahora católicos mismo, e dándole protestantes clic com a estos visões videos. distintas quanto ao futuro do território mantêm uma rivalidade ancestral que se traduziu em confronto armado. Os primeiros, nacionalistas, defendem a independência face ao Reino Unido, enquanto os segundos, unionistas, pretendem a manutenção da Irlanda do Norte no Reino Unido. A luta pela independência contou com o apoio político do Partido Nacionalista Sinn Féin e traduziu-se frequentemente nos ataques armados do IRA, o Exército Republicano Irlandês, contra alvos britânicos no território. Atualmente, as tréguas possibilitam um maior equilíbrio das suas comunidades, embora o Brexit tenha reanimado algumas destas divergências. Além disto, há o reconhecimento do direito dos católicos à participação política. Apresentamos de seguida uma das mais célebres músicas da banda U2 na década de 80 e cuja letra descreve o horror sentido por um dos observadores, particularmente no incidente do Domingo Sangrento em Derry, em que as tropas britânicas atacaram e mataram manifestantes de direitos civis. Falamos de Sunday, Bloody Sunday. Close my eyes and make it go away.
Outro dos exemplos destes conflitos de origem predominantemente étnica ocorreu na Europa dos Balcãs, em que as várias nacionalidades que compunham a Jugoslávia entraram em conflito. Mediante um processo violento de desagregação, tornaram-se independentes e originaram novos Estados. De seguida, apresentamos uma breve reportagem da autoria do Parlamento Europeu sobre os conflitos étnicos na Jugoslávia. « 25 juin 1991, la Grande Fédération de Yougoslavie n'est plus. La Slovénie et la Croatie déclarent leur indépendance. Fini le temps du maréchal Tito, selon lequel la Yougoslavie a 6 républiques, 5 nations, 4 langues, 3 religions, 2 alphabets et un seul parti. Une vraie mosaïque. Et quand le nationalisme serbe de Milosevic veut s'imposer aux autres, il les pousse à déclarer leur indépendance. Jelko Kacin a vécu cette période de près. Il était ministre de l'information en Slovénie. Pa so se uresničile sanje, stoletne sanje generacij Slovencev, ki so sanjale svojo lastno državo. In je naš predsednik izrekel zgodovinski stavek, ki se glasi: danes so nam dovoljene sanje, jutri bo nov dan. In jutri je bil nov dan. Že po noči so tanki krenili iz vojašnic in poskušali preprečiti uresničitev naše samostojnosti. Začela se je vojna. L'armée fédérale yougoslave intervient dans les deux pays. La Slovénie réussit à la repousser en 10 jours. Le chemin vers la libération sera plus long pour la Croatie, mais aussi plus sanglant. Automne 1991. 12 000 Croates sont massacrés à Vukovar. Des centaines de milliers sont déportés par les troupes serbes. Début avril 1992, la guerre atteint la Bosnie-Herzégovine. De l'autre côté du continent, l'Europe occidentale se concentre sur le traité de Maastricht, devant instituer l'Union européenne. Il y est justement question de doter les Européens d'une politique étrangère et de sécurité commune. Or, Hannes Svoboda se souvient, entre sauvegarde de l'unité yougoslave et reconnaissance des indépendances, les opinions des Européens divergeaient. Das war eigentlich der große Fehler, dass wir damals noch nicht so weit waren. Es war nicht der Zweck der Europäischen Union, in der Nachbarschaft Frieden zu schlichten, aber inzwischen haben wir gemerkt, das ist der Zweck. Il faudra attendre 1992 et les images qui ont fait le tour du monde, de camps de détention et de snipers s'embusquer tirant sur la population civile, pour voir réagir l'Europe. Des casques bleus de l'ONU sont envoyés, dont la plupart sont européens. À cette époque, la Bosnie-Herzégovine connaît le siège le plus long de l'histoire de la guerre moderne. Après avoir déclaré son indépendance, reconnue par les Occidentaux, sa capitale, Sarajevo, est assiégée par l'armée serbe de Bosnie pendant près de 4 ans, entre avril 1992 et février 1996. Le bilan fut lourd, 10 000 morts civils et une moyenne de 329 impacts d'obus par jour. Mein prägendstes Erlebnis war am 1000. Tag der Belagerung Sarajevos, als ich dort durch die Straßen ging und die Snipers noch geschossen haben und ich im Holiday Inn war, ohne Fensterglas und sehr düster und dunkel. Da habe ich gesagt, das ist so nah zu Wien und ist so eine total andere Situation, eine gefährliche, eine deprimierende Situation. Da möchte ich mich engagieren, die Dinge zu verändern. Novembre 1993, autre symbole de cette guerre, le pont de Mostar, reliant les communautés croates et bosniaques de cette ville, est détruit par les forces croates. Juillet 1995, le pire génocide commis en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale a lieu. 6 000 à 8 000 hommes et adolescents bosniaques, des musulmans, sont massacrés dans la région de Srebrenica, pourtant déclarée par l'ONU zone de sécurité. 6 mois plus tard, les accords de Dayton, conclus le 21 novembre, mettent fin à la guerre de Bosnie-Herzégovine. Kot je to običajno v zgodovini, tisti, ki vojno povzročijo, postanejo tudi tako imenovani mirotvorci in so podpisniki mirovnega dogovora. Takrat se je zgodilo, da sta na eni strani Milošević, na drugi strani pa Tudžman v imenu Hrvaške, ki sta si želela razdeliti Bosno, so podpisala ta dogovor. No, ampak Milošević se iz tega ni kaj dosti naučil. Leta 1999 je grozil nov, še večji genocid na Kosovu in takrat se je NATO ponovno odločil, da mora intervenirati.
L'armée yougoslave lance au Kosovo une vague de déportation de près de 800 000 Albanais. Après l'arrivée des troupes de l'Alliance, le 12 juin 1999, la situation est renversée et 165 000 Serbes fuient le Kosovo. 15 ans après le début de ces conflits qui ont mis à feu et à sang la région des Balkans, la Slovénie qui, en déclenchant son indépendance, a aussi lancé la dislocation de la Yougoslavie, a intégré l'Union européenne. Tel est l'objectif que visent également aujourd'hui ses voisins ex-yougoslaves, tout comme elle. No Cáucaso, depois do fim da União Soviética, surgiram vários focos de tensão. A Chechênia luta pela independência face à Rússia. Os separatistas chechenos desejam a criação de um Estado independente e, recorrendo a ataques terroristas, como foi o caso no teatro Dubrovka, na Rússia, em 2002, ou na escola em Beslan, na Ossétia do Norte, em 2004, fizeram inúmeros reféns civis. Através da violência, conseguiram a atenção da opinião pública internacional para o problema da Chechênia. Vejamos uma breve reportagem da Euronews sobre este conflito. Os separatistas chechenos regressam ao ativo com um ataque em Grozny a 6 dias do 20º aniversário da Primeira Guerra na Chechênia. Dezenas de combatentes ocuparam o edifício da Casa da Imprensa na capital chechena na noite de quarta-feira, envolvendo-se em confrontos durante o dia de quinta-feira que vitimaram pelo menos 10 militares. O presidente da região afirma que a operação conseguiu neutralizar o comando do grupo separatista islâmico Emirado do Cáucaso, que reivindicou o ataque, tendo vitimado pelo menos 10 rebeldes. Uma informação desmentida por outras fontes que afirmam que a operação antiterrorista prossegue esta noite, quando os combatentes ter-se-iam refugiado numa escola da cidade. O grupo rebelde ativo no terreno e que conta com vários combatentes mobilizados na Síria e no Iraque regressa assim às ações armadas, quando alguns analistas referem uma possível ligação do movimento ao grupo Estado Islâmico. Outro local de conflito na região do Cáucaso é a Geórgia, ex-República Soviética, que luta contra os separatistas da Ossétia do Sul e da Abcásia, que declararam unilateralmente, em 2008, a independência dos territórios, o que não foi reconhecido pela Geórgia. No mundo árabe, Médio Oriente e Ásia, vários são os focos de instabilidade devido ao eclodir de rivalidades étnicas associadas a motivos religiosos. É o caso da Síria e do Iraque, em que o desmoronamento do poder estabelecido separou as comunidades que viviam em Estados unificados. No Iraque, o regime autoritário de Saddam Hussein submeteu o domínio muçulmano xiita, sunita e curdos, que hoje se confrontam. Já na Síria, a luta pela deposição do regime autoritário de Bashar al-Assad desencadeou desde 2011 uma guerra civil em que se confrontam diferentes minorias, muçulmanos, cristãos, sunitas, grupos radicais jihadistas, grupos tribais e clãs familiares. Sobre este conflito, mais à frente nesta emissão, daremos conta de um testemunho de um jovem refugiado sírio que contará na primeira pessoa o drama que se vive na Síria. Na Ásia, os conflitos étnicos fizeram-se sentir em várias zonas. No Sri Lanka, o conflito que opôs os tigres Tamil, minoria hindu, que lutou pela criação de um Estado independente, à maioria singalesa, terminou em 2009. Na China, o Tibete budista procura libertar-se do domínio chinês desde 1950 para manter a sua cultura e identidade nacional. Também na China, grupos separatistas muçulmanos lutam na província de Xinjiang pela independência do território que consideram ter sido ilegalmente anexado.
A Índia hindu e o Paquistão muçulmano disputam o território de Caxemira. Já na Indonésia, os conflitos étnico-religiosos opõem muçulmanos à minoria cristã e hindu, havendo também grupos que lutam pela separação face à Indonésia. Relativamente ao Afeganistão, a rivalidade entre os talibã, radicais muçulmanos de minoria étnica, Pashto, e os tajiques acentuou-se após a retirada das tropas soviéticas do território em 1979 e deu origem a uma violenta guerra civil. Na África, os conflitos étnicos têm marcado o continente. Foi o caso do genocídio ocorrido no Ruanda em 1994, quando milhares de Tutsis, a minoria com poder político, foram mortos pelos extremistas Hutus. No caso do Sudão, os conflitos opuseram o norte muçulmano ao sul cristão e originaram o reconhecimento da independência do Sudão do Sul em 2011 pela ONU. Destaca-se ainda, no Sudão, desde 2003, o conflito do Darfur, onde grupos de rebeldes se opõem à atuação do governo central, lançando o território numa guerra considerada uma catástrofe humanitária causadora de inúmeros refugiados que se deslocaram em massa, sobretudo para o Chad. Finalmente, na Nigéria, os conflitos opõem cristãos no sul e muçulmanos no norte, motivados por fatores políticos, económicos e sociais, para além da questão religiosa. O grupo terrorista Boko Haram, segundo o qual a educação ocidental constitui um pecado, tem perseguido desde 2011 os cristãos do sul e procura aplicar a Sharia, lei islâmica, em todo o país. Os conflitos étnicos evidenciam os problemas que a criação dos Estados-nação, baseados em divisões territoriais de origem política ou religiosa, provocam, por não terem em conta as diferenças étnicas, religiosas ou culturais. Estes conflitos étnicos, geralmente separatistas, levam à luta pela independência, desencadeando um clima de violência e destruição. Provocam a deslocação em grande escala de refugiados que procuram fugir às perseguições e aos conflitos. A violência de alguns destes conflitos levou a que inúmeros países tivessem de acolher refugiados das mais diferentes partes do mundo. Estima-se que em 1998 houvesse 13 milhões de refugiados, número que aumentou para 45 milhões em 2012. O processo de globalização levantou um conjunto de problemas que, pela sua complexidade, dificilmente podem ser resolvidos isoladamente pelos Estados, pois carecem de soluções globais e articuladas. Entre eles destacamos os fluxos migratórios, os conflitos que obrigam à deslocação de milhares de refugiados, o aumento do terrorismo, os crimes económicos, os problemas e desastres ambientais que assolam o planeta. São questões transnacionais que cruzam fronteiras e ultrapassam os limites do Estado-nação. Estes problemas têm que ser pensados num plano supranacional. Mas o que é isso de supranacional? Supranacional qualifica o que está acima das nações, dos seus governos e instituições, ou seja, da soberania nacional. As organizações supranacionais
assumem poderes de decisão de acordo com os Estados-membros que delas fazem parte. Sendo assim, estes problemas que devem ser analisados num plano supranacional exigem a cooperação de vários Estados em articulação com organizações nacionais, intergovernamentais e não governamentais. A população do planeta não tem parado de aumentar e no século XX quadriplicou. As previsões antecipam que o aumento populacional no mundo vai continuar. O desenvolvimento económico mundial tem ocorrido de forma assimétrica. A maior parte da população vive com poucos recursos em zonas pobres e superpopulosas, pelo que se deslocam para regiões mais ricas e economicamente desenvolvidas, que proporcionam melhores condições de vida. A mundialização da economia contribuiu para o aumento dos fluxos migratórios na medida em que promoveu a livre circulação de pessoas. A imigração mundializou-se devido aos desequilíbrios socioeconómicos, à instabilidade política, às guerras civis ou entre Estados. No entanto, as mudanças climáticas são cada vez mais apontadas pelas instâncias internacionais, nomeadamente pela Unesco, como um fator das migrações. Os fluxos migratórios são também consequência dos problemas políticos decorrentes do fim da Guerra Fria e da desagregação da União Soviética, responsável por uma forte vaga de imigração do leste para a Europa Ocidental e para os Estados Unidos. Os conflitos étnicos também são responsáveis pela deslocação de populações que fogem da instabilidade e das perseguições étnicas e religiosas, as migrações forçadas. Segundo dados da ONU e da Unesco, em 2013 havia 232 milhões de imigrantes, ou seja, 3% da população mundial vivia no estrangeiro, tornando as migrações internacionais um elemento-chave da mundialização e uma questão central na agenda internacional. Vejamos um excerto de uma reportagem da SIC que dá conta da vida de um refugiado sírio atualmente a viver na Turquia. A viagem de Amin. I remember this picture, I remember the day, and I remember the street. It's in my city, Duma. How, I don't know what, I am speechless. If people died in this day, and I was also worried about my brother because he told me he is going to this area. It was very, very long day because I was worried. And there is a lot of people died also. I know one of my friends was standing here. He's selling benzene and diesel here. He died. These white helmets, they are very, very strong people. They are angels, or I don't know. The people were running away from, where the bomb fell down, and they are coming to save children, to save families, to search if someone is still alive, or to catch person under, It was really, really, I know some people from them. There are some people died when they were rescuing the people. I asked him, one of them, why you don't marry? He told me, why I should to marry? I have a important job. Better, I will forget my job if I married. And he died. Entre fevereiro e abril do ano passado, o regime sírio e a aviação russa bombardearam sem tréguas uma prisão a céu aberto. O enclave de Ghouta Oriental
casa de Amin Hashem e de 50 mil pessoas. This one also, you see, this was a nightmare, for me and for a lot of people in Ghouta. To be, to bomb fall down on your home or the shelter where you live, and you stuck under this destruction. I was prefer, to be honest with you, prefer to die and don't stuck under destruction. Also, they destroyed our... Pelas imagens do fotógrafo sírio Bassam Kabiye, expostas num centro de imprensa em Istambul, na Turquia, Amin regressa à cidade onde ambos nasceram. Doma, a maior cidade do enclave de Ghouta. This man is looking, I cannot remember how many times I stand like this man want to stand. Hello, I am here and my little niece Safia, we are out from the basement. I know it's dangerous, but the children need to see the real life, need to breathe. And look for this smiling. And about this rocket is called Toshka rocket. It's Russian. They were using against the civilians. And I have also photo with this rocket. I have it on my mobile phone. Until now, when I hear plane here in Istanbul, I look to the sky. Because I lived 5 years, when I hear this sound, I know this death is coming. Death is coming. Someone will die. Allahu Akbar! The world is still silent. Now we are living in shelters. We lose everything and just waiting to lose our life. You can see how they destroyed it. Os fluxos migratórios ocorrem mais sistematicamente de sul para norte. Em termos de composição social, a maior parte da população é pouco ou nada qualificada, havendo, no entanto, migrantes qualificados. As migrações podem causar problemas nos países de destino, ao nível da integração dos imigrantes. O imigrante é muitas vezes encarado com suspeição, desconfiança e intolerância por parte das comunidades que os acolhem. O racismo, a xenofobia e a discriminação constituem-se como alguns dos principais problemas para aqueles que se fixam em novos países, sobretudo em épocas de crise económica. Como forma de atenuar as tensões, é necessário recorrer ao diálogo e desenvolver políticas de acolhimento e de integração dos imigrantes, promovidas por organizações nacionais e internacionais. As políticas de integração visam promover iniciativas para a interculturalidade, que passam muitas vezes por uma educação para a cidadania, para a igualdade, a tolerância e para a valorização da multiculturalidade. As diferenças culturais ligadas a diversos tipos de pertença étnica, nação, região, religião, género, geração, grupo social, devem ser tratadas com respeito e segundo os valores da tolerância e da igualdade. A interculturalidade constitui-se como um elemento indispensável para a paz e harmonia entre as diferentes culturas.
Com o fim da Guerra Fria, o armamento nuclear proliferou no mundo. Países como a Índia, o Paquistão, Israel, China e Cazaquistão possuem armas nucleares de destruição maciça. O Irão, o Iraque e a Coreia do Norte surgem aos olhos da comunidade internacional como Estados que desenvolvem programas militares nucleares, o que contribui para elevar a ameaça nuclear no mundo. A existência de armas químicas e biológicas em países que não assinaram as convenções sobre este tipo de armamento eleva as tensões internacionais e cria um clima de instabilidade que põe em risco a segurança internacional. A proliferação de redes internacionais de crime organizado, ligadas ao tráfico de droga, de armas, de pessoas ou de órgãos humanos, que operam a uma escala global e com métodos de atuação cada vez mais difíceis de controlar, constituem uma ameaça para a segurança interna dos países e do mundo em geral. A escalada do terrorismo tem vindo a aumentar desde o final do século XX. Ganhou maior visibilidade a partir de 11 de setembro de 2001, a quando do atentado perpetrado pela Al-Qaeda ao World Trade Center em Nova York e ao Pentágono em Washington. Relembremos esse dia. Boom! There was a loud crashing sound, and then there was a pause for about a split second, and then there was like a scream or two, and then everyone just ran. Everybody. There was mass chaos. Screen, the smoke, the black smoke and fire. Hijacked, and there are indications that it may have been a Boeing 767 out of Boston. Just like a train rumbling for maybe like 35 seconds, and then there was like this pause, and then boom, hit with all the dust, and it was black. I mean, pitch black. I don't know anybody could have survived being on the street at that time. There's a truck right there. Right there. You can see the black smoke billowing out of the side of the Pentagon. It continues to billow out and cover much of the skyline here along the area, drifting along the Potomac River, casting a haze all over the Pentagon area. It didn't look like there was a plane at all. It was just obliterated when it hit the ground. He told me he was putting a plan together that he and others were going to take back the airplane. And he said, you know, Dina, I think we can do it. It's up to us. And we will strive now very hard to save as many people as possible and to send a message that the city of New York and the United States of America is much stronger than any group of barbaric terrorists. All of the suspects right now that I know that the U.S. is looking at are in the Middle East. And frankly, we have to put Osama bin Laden at the top of the list. We will make no distinction between the terrorists who committed these acts and those who harbor them. We've got to do something now and do it immediately. I mean, we're entitled to some semblance of security, some semblance of rationality, and I think that all died in New York. I've been in the city for years, and I've never heard it as silent and as sad as I've heard it tonight. This city is in shock, and unless you're here tonight, you don't quite comprehend it. Desde então, o terrorismo tornou-se uma das maiores preocupações para a segurança internacional e passou a dominar a atenção dos Estados. Os atos de terrorismo cometidos indiscriminadamente contra alvos civis têm origem no fundamentalismo religioso e no recrudescimento dos conflitos étnicos e separatistas em várias partes do mundo. Os métodos usados nos atentados terroristas são inúmeros e vão desde a captura de reféns, ao desvio de aviões, a atentados bombistas e suicidas e aos ataques contra infraestruturas.
Muitas organizações terroristas dispõem de elevados recursos financeiros, provenientes de atividades ilícitas ou do financiamento por parte de indivíduos e organizações, e até de Estados, que apoiam atos terroristas. Desde os ataques de 2001 nos Estados Unidos, que o terrorismo tem ocupado a agenda da ordem internacional. Vários atentados têm ocorrido no mundo. Bali, em 2002, Madrid, em 2004, Londres, em 2005, Boston, em 2013, Sydney, em 2014, Paris, em 2015 e tantos outros. O aumento do número de atos de terrorismo e de organizações extremistas ligadas ao terrorismo internacional tem contribuído para aumentar a tensão e a insegurança, tornando-se mesmo uma questão de maior relevância no mundo atual. O crescimento populacional, os elevados índices de industrialização e o aumento da taxa de urbanização consomem cada vez mais os recursos do planeta, produzem poluição e, deste modo, contribuem para a degradação ambiental. Os elevados índices de poluição resultantes do desenvolvimento industrial e da pressão demográfica são causadores de um vasto conjunto de problemas. Estes problemas são denunciados e estudados por vários especialistas que vêm alertando a comunidade internacional e os cidadãos para a necessidade de uma consciência ambiental e ecológica. O ambientalismo tem vindo a ser promovido quer por organizações internacionais, como a Greenpeace ou a ONU, quer por partidos políticos, como os Verdes, com a intervenção de ativistas que alertam para os perigos de destruição do meio ambiente. Recordemos a intervenção da jovem ativista Greta Thunberg no Parlamento Europeu no passado ano 2019. My name is Greta Thunberg. I'm 16 years old. I come from Sweden and I want you to panic. I want you to act as if the house was on fire. I have said those words before, and a lot of people has explained why that is a bad idea. A great number of politicians have told me that panic never leads to anything good. And I agree. To panic unless you have to is a terrible idea. But when your house is on fire and you want to keep your house from burning to the ground, then that does require some level of panic. Our civilization is so fragile, it is almost like a castle built in the sand. The facade is so beautiful, but the foundations are far from solid. We have been cutting so many corners. Yesterday, the world watched with despair and enormous sorrow how the Notre Dame burnt in Paris. Some buildings are more than just buildings. But the Notre Dame will be rebuilt. I hope that its foundations are strong. I hope that our foundations are even stronger. But I fear they are not. Around the year 2030, 10 years, 259 days and 10 hours away from now, we will be in a position where we set off an irreversible chain reaction that will most likely lead to the end of our civilization as we know it. Entre os vários problemas ambientais que afetam a qualidade de vida e põem em risco o planeta, podem destacar-se o agravamento do efeito de estufa. Devido à poluição do ar, à emissão de gases de dióxido de carbono, de metano e de clorofluorcarbonetos e a destruição do ozono, são responsáveis pelo aumento da temperatura global,
por alterações climáticas, pelo degelo das calotes polares, pela subida do nível médio das águas e pelo desequilíbrio dos ecossistemas, o que, em conjunto, potencializa as catástrofes naturais. Por outro lado, a poluição dos rios, dos mares e dos oceanos, devido ao não tratamento de resíduos, aos desastres ambientais ou simplesmente por incúria, põe em causa a disponibilidade de água potável, essencial para a vida humana, e afetam a manutenção da biodiversidade. A poluição dos solos, devido ao uso de produtos químicos, pesticidas e fertilizantes, e às lixeiras a céu aberto, com a consequente contaminação de águas e do subsolo, afetam as áreas de plantação e de... A erosão e o esgotamento dos solos, devido ao seu uso intensivo, limita a sua produtividade, diminui a capacidade de absorção da água, provocando o assoreamento dos rios, cheias e enxurradas. A destruição das florestas por incêndios, corte ou chuvas ácidas é causadora de alterações climáticas e põe em causa a biodiversidade, provocando a extinção de espécies animais e vegetais. Para além destas questões ambientais, há ainda a destacar os problemas resultantes da desativação de centrais nucleares, sobretudo na ex-União Soviética, e que constituem um perigo para o ambiente devido à degradação a que foram vetadas. Também os resíduos nucleares e tóxicos constituem um problema ambiental, uma vez que o lixo radioativo é difícil de destruir ou de reciclar. Perante os problemas ambientais, houve necessidade de tomar medidas que envolveram diferentes governos numa escala transnacional, com vista a minorar as questões ambientais, a promover um desenvolvimento sustentável e a garantir a preservação do planeta. Face a uma opinião pública cada vez mais consciente dos problemas ambientais, afirmou-se um movimento ecológico defensor da proteção do meio ambiente. Foi neste sentido que a ONU organizou, em 1985, a Convenção de Viena para a Proteção da Camada de Ozono, ratificada por 197 Estados, a que se seguiu o Protocolo de Montreal, cujo objetivo era limitar a produção e o consumo de substâncias responsáveis pela destruição da camada de ozono. Em 1989, é criada a Convenção de Basileia, destinada a proteger o meio ambiente e a saúde pública contra os efeitos dos resíduos perigosos. Proibiu a exportação destes resíduos para países do terceiro mundo. Os Estados produtores de resíduos tóxicos foram obrigados a fazer o seu tratamento. Em 1992, realizou-se a Conferência das Nações Unidas para o Ambiente e o Desenvolvimento, conhecida como a Cimeira da Terra, e teve lugar no Rio de Janeiro, contando com a presença de 179 países. Defendeu a necessidade do desenvolvimento sustentável, isto é, a ideia que o progresso económico devia respeitar o meio ambiente. Com a assinatura da Agenda 21, procurou-se estabelecer um plano de ação para os problemas urgentes do mundo atual e preparar o mundo para os desafios do século XXI. Os objetivos traçados confrontaram-se com o conflito de interesses dos vários países que dificultaram a implementação das decisões. Em dezembro de 1997, foi assinado o Protocolo de Quioto, segundo o qual 192 Estados industrializados
se comprometeram a reduzir as emissões de gases responsáveis pelo efeito de estufa. Protocolo que entrou em vigor em 2005. Em junho de 2012, também no Rio de Janeiro, realizou-se a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável. Esta conferência procurou definir políticas verdes e de desenvolvimento sustentável, com vista a cumprir os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio. A degradação do meio ambiente é um tema que cada vez mais preocupa a opinião pública e os Estados. Apesar das cimeiras e dos protocolos internacionais, nem sempre é possível conciliar o desenvolvimento económico e a preservação do meio ambiente. As assimetrias entre países desenvolvidos e em desenvolvimento levam a que, por vezes, haja falta de vontade política para cumprir as metas definidas. Caro teleouvinte, chegamos ao fim de mais uma emissão. Só problemazinhos, à escala da aldeia global. Pois bem, apraz-nos dizer que a nossa próxima emissão retomaremos questões políticas. Desta vez falaremos da afirmação do neoliberalismo e da globalização da economia. Personagem central na próxima emissão, a Dama de Ferro, a Lady Margaret Thatcher. Até lá, Sr. Teleouvinte, não esqueça, hashtag Eu Aprendi com a Bumba. E não esqueça, siga-nos na página do youtuber Telebumba. Bumbemos juntos. Unidos, venceremos. Aqui a fase do confinamento desconfinado.